que nós vamos falar hoje sobre a perspectiva do OpenEdge? Para eu começar a falar de segurança no OpenEdge, eu preciso dar um passo para trás e contextualizar o momento que estamos vivendo da LGPD. A gente não pode deixar de falar da LGPD. Depois de vários adiamentos, ou alguns, né, a LGPD ela já é uma realidade para todos os brasileiros. Sim. Eu diria que ela é um grande avanço no que se diz respeito, no que trata da segurança dos dados pessoais. Então, trata não só a segurança como um todo, mas ela diz respeito à segurança do dado do indivíduo, né? E a responsabilidade que as empresas têm no caso dos vazamentos desses dados pessoais, ou o que nós chamamos agora de dados sensíveis. Então, é muito importante que todas as empresas estejam cientes dessas responsabilidades. É importante que todas as empresas estejam cientes que existem penalidades rígidas em vigor e você tem que estar preparada para elas, tá? E o que está acontecendo no mundo hoje? O Ricardo já mencionou muito bem, está mais e mais presente nas nossas vidas os ataques dos hackers. Os hackers estão trabalhando 24/7, igual as aplicações OpenEdge, brincadeira. Mas, enfim, eles estão trabalhando aí com o único propósito de roubar dados. Sejam eles dados dos indivíduos, sejam eles dados estratégicos das empresas, todo dado hoje tem valor. Então, toda atividade hacker hoje, ela está pensando única e exclusivamente de como tirar proveito da informação que ele tem acesso. O que está acontecendo no mundo não é em um lugar distante. Infelizmente, ataque hacker está acontecendo aqui no nosso país também. Então, a gente tem esses exemplos bem recentes aí, empresas de renome, com poder de investimento, com poder de se preparar, sofreram ataques. Não só empresas, como o Ricardo falou, empresas que geram lucro, né? Mas entidades do governo, o próprio Tesouro Nacional sofreu ataque de hacker, tá? Ataque de ransomware. Tá? Então, infelizmente, todas as empresas têm que estar preparadas contra esses ataques de hacker. Como o OpenEdge pode vir ajudar a proteger os seus dados? A Progress introduziu o recurso no banco de dados chamado OpenEdge TDE. Tá? Ele é a sua, digamos, última barreira de proteção, mas ela não é a menos importante. Tá? Para quem não sabe, o TDE ele nasceu em conjunto com a vigência da GDPR, que, para quem não sabe, essa é a legislação europeia no que diz respeito à segurança e proteção de dados, principalmente segurança de dados pessoais. E o que acontece? A GDPR veio veio antes do que o LGPD. Então, o que aconteceu? Como a Progress é uma empresa worldwide, mundial, quando entrou em vigor a GDPR, ele já teve que preparar o seu produto para atender a essa legislação e, principalmente, oferecer recurso na proteção de dados. Então, aqui no Brasil, antes mesmo que a LGPD entrasse em vigor, o recurso do TDE já estava disponível para os nossos clientes, protegendo os dados pessoais, protegendo dados sensíveis do seu ambiente. Como? Introduzindo o recurso de criptografia no seu banco de dados. Então, summarizando, sintetizando, o que é o OETDE? Ou a OETDE, primeiro, é a abreviação de Transparent Data Encryption, criptografia. Tá? O que é esse TDE? Ele é um add-on de banco de dados, ou seja, ele é uma feature que você adiciona ao banco de dados OpenEdge. Muito importante, ele não exige que você faça nenhum tipo de mudança na sua aplicação, ou seja, nós estamos trabalhando única e exclusivamente na camada de dados. Ele é um recurso que você vai habilitar online, ou seja, você não vai precisar
parar a sua aplicação para que você introduza esse recurso de segurança e ele imediatamente vai passar a proteger os seus dados em repouso, que são aqueles dados que estão lá armazenados no seu banco de dados. Mas, principalmente, com a introdução desse recurso, você não vai ter queda de performance. Tá? Sua aplicação vai continuar funcionando da mesma forma. E ainda, claro, né, você vai criptografar os dados de acordo com a sua necessidade, e eu vou entrar em mais detalhes ainda. E quando eu falo de introduzir o TDE, a gente está falando de introduzir proteção imediata contra vazamentos, que é o principal perigo de um ataque hacker. O Ricardo comentou muito bem, toda vez que uma empresa, uma entidade governamental sofre um ataque de ransomware, os hackers mencionam em resgate, né, mas eles nunca dão garantia de que os seus dados não vão ser vazados. Eles te devolveram o acesso ao seu ambiente, devolveram o acesso à sua aplicação, mas eles não garantem nada de que não vão vazar os dados, principalmente se o dado que eles tiveram acesso tenha de fato valor para eles. Então, como eu mencionei, o TDE ele é a sua última barreira de proteção, mas ela não é a menos importante. A gente sempre recomenda que o TDE seja introduzido com outras boas práticas de segurança. Então, você tem lá, num primeiro layer, lá, a criptografia, que você introduziu no seu banco de dados, mas a gente não pode esquecer que você tem que ter segurança no seu sistema operacional, no caso ali de servidores, né? Você vão ter que introduzir recursos de senha segura, principalmente para os usuários administradores, mas não só isso, recursos de comunicação utilizando o protocolo SSL e TLS. Inclusive, eu faço um parêntese aqui. Na minha sessão de ontem, eu mencionei do OpenEdge Replication. Tá? O que acontece? O OpenEdge Replication, hoje, quando ele faz uma comunicação com o servidor de contingência ou o servidor target, essa comunicação com o servidor já foi introduzida também o protocolo de TLS, justamente para incrementar essa segurança. Então, ela é uma boa prática de mercado e que também existe dentro do nosso produto. Tá? Mas não apenas isso, fora a questão da segurança do TLS, para quem não usa, recomendo fortemente que utilize os recursos de autenticação do banco de dados. A gente tem lá amplo controle de usuário, senha, para que você tenha acesso dedicado ou acesso restrito ao chamado meta-esquema, que é o banco mesmo, as tabelas, os campos, enfim, você consegue ter todo esse tipo de controle. Tá? E não apenas isso, né? Assim, e a primeira barreira, ou a última, dependendo como você olhar, é a autenticação das suas próprias aplicações, né? Por favor, TI, conversem com seus usuários para não colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Ele já, usuário que utiliza uma solução de back-office e que a senha dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, você já deu você já deu na mão do hacker a primeira senha para ele, tá? É muito simples. Então, isso também é um dever de todos, tá? Mas voltando para o TDE, tá? De novo, ele deve ser implementado com outras práticas de segurança. Eu citei apenas algumas delas, olhando especificamente para o ambiente OpenEdge, mas como o Ricardo mencionou, nós temos que monitorar a rede, temos que monitorar os nossos servidores, nós temos que nos preocupar com segurança na transferência de arquivos, ok? Então, a gente tem que ter um conjunto de boas práticas, olhando para a segurança, para que a gente não perceba que nenhuma segurança era suficiente até que a gente sofra um ataque. Tá? Então, o que acontece? Quando você, vamos supor, pior cenário, tá? Sofremos um ataque, ok, o hacker conseguiu passar pela aplicação, ele conseguiu acessar o sistema operacional, ele chegou lá onde está o banco de dados. O que acontece? Tá? O hacker, ele não precisa, falando de OpenEdge, claro, né? O hacker não precisa conhecer de OpenEdge para tentar acessar os dados do banco. Tá?
Ele vai tentar, ele vai olhar aqueles arquivos que estão no sistema operacional, ele vai querer ver o que tem dentro. Tá? Ele vai tentar do recurso mais simples, como um notepad, até comandos mais fortes de sistema operacional. Então, olha só, isso aqui, por exemplo, é uma área de um banco de dados que nós usamos de exemplo chamado de source. Tá? Isso aqui é um fragmento de um banco de dados OpenEdge. O que acontece? A gente fez um teste simples, simulando um ataque hacker. O que acontece? Eu não conheço nada de OpenEdge. Tá? Deixa eu ver o que tem dentro desse arquivo. Vou abrir com o Notepad para ver o que eu consigo ler. Observe que, com um pouco de paciência, ele vai facilmente identificar que isso aqui são dados sensíveis. Com um pouquinho de paciência, ele vai entender que tem o nome de uma pessoa, tem um endereço completo e até um número de telefone. Isso é crítico, tá? E, infelizmente, isso aí é qualquer banco de dados, tá? O OpenEdge não escapa desse comportamento. Então, se o hacker acessa o seu banco de dados e ele tenta editar com um Notepad, por exemplo, com um pouquinho de paciência, ele vai conseguir extrair dados sensíveis do seu ambiente. Tá? E como é que o OpenEdge se protege disso? Justamente com a introdução do recurso de TDE. No momento em que você habilita o recurso de criptografia, são esses os dados que o hacker vai enxergar. Ou seja, ele vai enxergar dados criptografados e dados que não vão ter nenhum tipo de utilidade para ele. Então, nesse momento, ele vai perceber que, bom, vazamento eu não vou conseguir desse cliente. Então, continuamos com o problema, claro, né? Vamos ter que pagar resgate, enfim, para acessar a máquina, mas se você tiver um olhar mais crítico, pensando numa LGPD, por exemplo, você sabe que, ó, pelo menos vazamento, eu posso colocar uma nota pública dizendo, ó, nós garantimos que não teremos vazamento dos nossos dados sensíveis e as nossas operações já estão voltando ao normal, ok? E pode estar chegando na cabeça de todo mundo. Então, baseado no exemplo do Sandro, o que eu posso criptografar? Bom, por padrão, você pode criptografar o banco de dados inteiro. Se você entende que você precisa criptografar o banco de dados inteiro, ok, você pode fazer isso, mas se você quiser trabalhar de forma, digamos, mais cirúrgica, você pode partir para criptografar apenas uma tabela ou apenas um campo, como no exemplo que eu citei ali. E não só isso, tá? Você ainda criptografa os chamados binários de dump load, que são aqueles arquivos gerados através de extração de dados do banco de dados, e, melhor ainda, para todos que utilizam a ferramenta ProBackup, o utilitário do próprio banco OpenEdge, saiba que a partir do momento da ativação do TDE, você vai ter aí esse backup também criptografado. Então, imaginando um ataque hacker, ele foi no banco de dados, está criptografado, deixa eu tentar um backup que foi feito aqui. Ele vai procurar lá alguma extensão no sistema operacional, alguma coisa que faça uma referência de que aquilo é um backup do banco. Deixa eu abrir isso aqui também. Não vai conseguir. Então, de novo, criptografia do banco de dados é a última linha de defesa, mas ela não é, de forma alguma, a menos importante. E falando ainda de performance, o OpenEdge TDE, o Transparent Data Encryption, ele permite que você escolha qual nível de criptografia ou a força de senha que você quer utilizar. Em geral, o pessoal utiliza ali criptografia 128 bits, mas você pode trabalhar até com 256, a força da chave, 256 bits. Ok? Então, depende de você, qual que é a força da chave que você precisa utilizar no seu ambiente. Tá? Então, essa é a minha mensagem final. Proteja-se contra vazamentos de dados. Tudo aquilo que nós estamos falando hoje é um conjunto de boas práticas que precisam ser adotadas em conjunto. No caso do OpenEdge, não esqueçam que o OpenEdge já está preparado com a introdução do OpenEdge TDE. Ok, o licenciamento do TDE
como eu mencionei no início da minha apresentação, ele é o chamado add-on de banco de dados. Então, o que acontece? Existe uma regra de licenciamento para add-on de banco de dados. Isso vale para TDE, vale para replication, para management, não importa, tá? Por ser um add-on de banco de dados, você tem que licenciar ele na mesma métrica e quantidade do licenciamento do seu banco de dados. Então, por exemplo, se o seu banco de dados é licenciado por core, você vai ter que adquirir a mesma quantidade de cores para o TDE. Se o teu licenciamento é usuário concorrente, você vai ter que adquirir a mesma quantidade de usuários concorrentes para o TDE. Basicamente isso. Quem tem o licenciamento Enterprise, ele precisa licenciar a parte os add-ons, como é o caso do Replication, como é o caso do TDE, como é o caso do Open Edge Management, Table Partitioning e os outros add-ons. Então, não, o licenciamento Enterprise não dá direito de uso do TDE. Existe um licenciamento da Progress que chama Advanced Enterprise. Esse licenciamento é um licenciamento do banco de dados que ele fica acima do Enterprise, ele é o Advanced. Ele já vem com todos os add-ons de bancos de dados incluídos. Então, quem tem o licenciamento Advanced Enterprise, aí não precisa licenciar nenhum add-on. Ele já vem com todos os add-ons. O OpenEdge TDE, ele é uma feature do banco de dados OpenEdge, então ele não se aplica a um SQL, alguma coisa assim. É diferente do WhatsApp Gold, que o Ricardo pode me ajudar aí. O WhatsApp Gold ele é mais abrangente e fala de segurança de infraestrutura como um todo. Exatamente, o WhatsApp Gold ele é para monitorar a infraestrutura de TI, ele consegue monitorar qualquer dispositivo conectado à rede. Por exemplo, eu tenho uma câmera de segurança na minha casa, mas que não tem SNMP, não tem SSH, não tem nada, mas responde ping. Então eu consigo monitorar pelo menos a câmera de segurança. Então, o WhatsApp Gold ele vai monitorar toda a infraestrutura de maneira integrada, não apenas dispositivos de rede, mas também servidores e aplicações. Legal. Inclusive, né, Ricardo, o próprio WhatsApp Gold, quando você vai monitorar aplicações, ele já vem com alguns perfis prontos de monitoramento para bancos de dados do mercado, como, por exemplo, SQL Server, Oracle e tudo mais. Então, consegue já vir com vários indicadores já prontos de monitoramento ali para esses outros bancos de dados.